apóstolo Paulo, ele foi letrado, ele foi instruído nas Sagradas Escrituras, nas leis, né, no Pentateuco, através de Gamaliel. Ele aprendeu ali toda a lei do Senhor, e era um fariseu por completo, né? O fariseu é aquele que é conhecedor da lei, da palavra de Deus. Então, o que faltava para ele era entender a revelação da lei. Não basta somente eu ler a Bíblia, mas eu tenho que entender a revelação que a palavra de Deus nos traz. E eu só consigo entender essa revelação quando eu tenho um encontro com Deus, né? E Paulo teve que ter um encontro, ele tinha tudo, só faltava saber que Jesus era o Deus. Só faltava saber que Jesus era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E na beira do caminho, quando ele armou uma emboscada, se eu não me engano em Damasco, ele vai ter um encontro com Deus, né? Vai ficar cego ali e ter um encontro com Deus. E Deus vai falar, né? Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Porque Jesus, ele toma a nossa dor, irmão. Jesus, ele toma todas as nossas dificuldades. O corpo de Cristo é a maneira que Deus, ele enxerga todos nós. É um corpo em movimento. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, quando Josué entrou ali na terra prometida, ele deu as voltas na cidade de Jericó, destruiu os muros de Jericó. Deus vai falar para ele agora ir para a cidade de Ai, dominar a cidade de Ai. Só que ele não vai ter êxito. Ai, comparado a Jericó, era uma cidade minúscula, irmãos, era um vilarejo, né, uma vila. E quando ele tentou entrar nessa cidade e dominar, ele não tem êxito. E Deus, quando se revela a Josué, Josué vai se entristecer e Deus se revela a ele. Deus vai falar para Josué assim: vocês pecaram contra mim. Deus não vai revelar para ele a pessoa que pecou, porque Deus olha o todo, Deus olha o corpo. Por isso que é importante o corpo estar saudável, né? Uma fruta estragada no meio das frutas boas, ela contamina. Isso é uma verdade, é uma realidade. Então o corpo precisa estar saudável. Por isso que nós encontramos no livro, se eu não me engano, de Tiago, a orientação que é dada sobre confessarmos os nossos pecados uns aos outros, para que haja cura, porque é necessário o corpo estar saudável, o corpo está bem alicerçado, está bem enxertado na videira. Então Deus nos olha dessa forma. Por isso que quando Jesus se manifesta a Saulo, vai dizer: por que você me persegue, né? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Deus, ele toma as nossas dores, as nossas aflições, as nossas angústias, os nossos problemas, e ele trata como um todo, ele toma a responsabilidade. Às vezes nós achamos que estamos sendo desassistidos por Deus, e que nada está acontecendo, e que Deus não está ligando para nós. Ele liga para você, ele sabe da sua dor, ele sabe do seu sofrimento, ele sabe das coisas que você tem passado, e ele toma a frente nisso, irmãos. Às vezes não conseguimos ver, ou às vezes o problema ele é tão grande, que faz a gente não conseguir sentir mais essa presença. Mas eu estou aqui nessa manhã para afirmar para você: Deus sabe o que você sente, Deus sabe da sua luta, Deus sabe da sua dificuldade, e Ele está pleiteando a sua causa em nome de Jesus. E ali Saulo teve essa experiência com Deus e vai se converter. E durante a trajetória de seu ministério, em Atos 23, capítulo 23 de Atos, nós vamos ver os fariseus agora reunidos e prendendo Paulo. Paulo vai ser preso, e ali palavras vão ser lançadas contra esse homem de Deus, né? Alguns dos fariseus acusaram Paulo de estar desrespeitando a lei e introduzindo gentios no templo, né? Gentios era aquele povo que não era circuncidado, era um povo que não era um povo judeu. E ali Paulo foi acusado de maneira leviana de estar descumprindo isso. Jamais, Paulo não fez isso, irmãos, em circunstância alguma. Era um homem temente a Deus, e era um homem que seguia a lei, era conhecedor da lei. Mas esses homens ali o cercaram e começaram a apontar isso. Paulo vai ser agredido. Olha, em Atos 23, versículo 1 e 2 diz assim: Paulo olhou fixamente para o conselho dos líderes do povo. Ele foi levado ao conselho dos líderes, irmãos. Irmãos, tenho vivido diante de Deus com a consciência limpa. Foi o que ele disse, irmãos, com a consciência limpa. Olha o versículo 2: no mesmo instante, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe dessem um tapa na boca. Paulo foi agredido. O texto continua depois:
Paulo ali começa a levantar o tom de voz ali, no sentido de dizer que é uma afronta. No meio de um julgamento, ele ser agredido fisicamente. Mas tamanha era a raiva desses homens por ouvir a verdade. Paulo tinha a consciência limpa. O que ele falava era anunciar as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. E mesmo assim, ele foi ali açoitado, ele foi ali pressionado para fechar a sua boca. Não fale mais a respeito disso. Pois bem, e aí na sequência Paulo vai falar na sua defesa, que é fariseu. Olha só, Atos 23, do 6 ao 7. Sabendo Paulo que alguns membros do conselho dos líderes do povo eram saduceus e os outros fariseus, gritou: irmãos, sou fariseu como eram meus antepassados, e estou sendo julgado por causa de minha esperança na ressurreição dos mortos. Quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu, fariseus contra saduceus. Então era um homem que tinha discernimento e era um homem que tinha estratégia, irmãos, porque se ele não fizesse isso, não teria quem o defendesse naquela ocasião. Então ele suscitou todos os princípios que os fariseus seguiam. Os saduceus não acreditavam em anjo, os saduceus não acreditavam em ressurreição dos mortos, e os fariseus acreditavam. Então quando ele suscita esses princípios bíblicos, que ele cria também assim como os fariseus, então eles vão se opor, e ele ganha uma vantagem durante esse julgamento, no sentido de ter pessoas que possam ali de certa forma o defender. Pois bem, vocês estão vendo como que é a vida de Paulo, não é uma vida fácil. E aí Paulo é acusado de forma injusta. Em Atos 24, versículo 5, constatamos que este homem é um perturbador, que vive causando tumulto entre os judeus de todo o mundo, é o principal líder da seita conhecida como nazarenos. Então eles tinham a crença de Paulo como uma seita, como algo que fugia dos princípios praticados na época. Ele vai ser acusado de maneira injusta ali, e vai ser levado agora. Só que no meio dessa trajetória, Deus queria que Paulo fosse para Roma, e Paulo queria ir para Roma. Então no meio desse julgamento, Paulo vai dizer assim: olha, se for bem para vocês, me deixe ir a Roma, que eu seja julgado em Roma, porque eu tenho cidadania romana também. Então Paulo tenta de todas as formas ir de encontro aleluia, a sua libertação, para que ele fosse livre, e ao mesmo tempo era querer e vontade de Deus para que de fato ele fosse na Roma, para que essas boas novas fossem anunciadas lá. Você imagina num tribunal ali, que você está sendo julgado ali, e a pessoa pega a Bíblia e começa a ler, e começa a falar de Jesus, e começa a anunciar Jesus. Irmão, é uma ousadia, é uma graça, é uma manifestação de poder e autoridade que o apóstolo Paulo tinha, que não importava a situação ou a ocasião, ele fazia uso do momento para o nome do Senhor ser honrado. E é um grande exemplo para a nossa vida, sobre o momento em que passamos, sobre a circunstância em que estamos. Não importa, o que importa é continuarmos anunciando o reino de Deus. Não importa se vão fazer cara feia, não importa se vão fazer bico, não importa se não vão gostar. O mais importante é eu entender que essa mesma palavra que transformou a minha vida, que me regenerou, ela é fiel e justa para regenerar, para operar milagre sobre a vida daqueles que ainda não a conhecem. Aleluia. Amados, Deus, Ele une propósitos. Eu estou muito com essa palavra, eu estou orando muito nisso. Então as coisas de Deus, elas não são à toa. As coisas de Deus não são movidas pelo simples fato de Deus querer, apesar de Ele ter poder para fazer isso. Mas Deus, Ele se move com base em propósitos. Então se eu me movo em direção a algo que vai única e exclusivamente me beneficiar, você pode ter certeza que Deus não estará nesse negócio.
As coisas que Deus move na nossa vida, elas não estão direcionadas tão somente para nós, mas elas vão ser coisas que vão influenciar e vão tocar pessoas que estão ao nosso derredor e que Deus quer que elas sejam alcançadas. Então Deus, Senhor, eu preciso de um emprego, eu preciso de um bom salário. Pois bem, então Deus, Ele te dará um bom emprego e um bom salário, porque Ele quer te usar dentro daquela empresa, porque Ele quer que seu salário seja para abençoar também as coisas do Senhor, para honrar sua vida financeira. Tudo que Deus Ele vai fazer na nossa vida gira em torno de um propósito que é maior do que o que nós pensamos. Pois bem, Paulo vai ser levado no navio, e eu preguei um tempo atrás falando sobre isso, sobre Paulo preso no navio, e Paulo vai orientar aqueles homens, aqueles guardas: olha, não é tempo para nós sairmos em alto mar, nós não estamos numa época boa, e esses homens não vão dar atenção sobre o que o Paulo fala, e eles vão navegando, e durante essa navegação do rio, louvado seja Deus, eles vão se deparar com uma grande tormenta em alto mar. O mar fica revolto, eles têm que começar a jogar coisas inúteis que estão dentro do navio para fora, coisas que não são de tanta utilidade assim. Eles começam a jogar para fora do navio, para o navio não afundar. E aí Paulo chega uma hora que vai falar para aqueles homens assim: olha, fiquem calmos, fique calmo, o navio vai afundar. Aí os homens: como assim, Paulo? Mas ninguém morrerá. O navio pode afundar, mas ninguém morrerá. Deus tinha que cumprir o plano dele, Deus tinha que cumprir os projetos dele. Às vezes certas coisas saem da nossa alçada, saem do nosso controle, e nós achamos que é o inimigo, e nós achamos que, meu Deus, é um contra-ataque do diabo agora, porque olha, eu estou perdendo isso, eu estou perdendo aquilo. E na realidade é um mover soberano de Deus sobre a tua vida, te desconectando de coisas que não estão acrescentando nada na sua vida, e te reconectando com coisas que estão alinhadas ao propósito que Deus tem para se manifestar na sua vida. Então aqueles homens não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas Paulo estava entendendo que ali, aquele mar revolto, aquela tempestade, aquelas ondas altas que estavam quase cobrindo o navio, elas eram providência do Senhor. Os planos de Deus jamais serão frustrados na nossa vida. Os tempos podem passar, nós podemos olhar de um lado para o outro e não enxergar absolutamente nada, mas Ele continua soberano, no controle absoluto de todas as coisas na nossa vida. Eram 276 homens que estavam no navio. Pois bem, esses 276 homens, quando o navio vai a pique, quando o navio afunda, os 276 é lançado em alto mar, né? Na passagem bíblica vai dizer, em Atos 27, que um dos chefes pega e fala: não, deixa os prisioneiros aí, porque eles não vão nem conseguir nadar, vai atrapalhar a gente aqui. E aí eles acabam abrindo ali para que os prisioneiros também sejam salvos. Por pouco Paulo não morreu ali. E ali eles começam a nadar até chegar na ilha de Malta. E na ilha de Malta, o que é a ilha de Malta? Os gregos chamam de ilha Melite, que significa mel doce, possivelmente devido à produção exclusiva de mel em Malta por uma espécie endêmica de abelhas que vivia na ilha, dando-lhe o apelido popular de terra de mel. Os romanos passaram a chamar de ilha Mélita. Amados, eles estavam indo em concordância à vontade soberana de Deus. Mas geograficamente tem algo errado nessa história, porque Deus falou que ia levar ele para Roma. E o que ele está fazendo numa ilha agora?
E é esse ponto que eu quero abrir um parêntese para explicar para você que os projetos de Deus são insondáveis, os caminhos do Senhor, aleluia, são revelações que vão acontecer ao decorrer da nossa caminhada, e que nós vamos ver, olhando para trás, falando, poxa, é verdade, Deus me ensinou isso, olha, eu aprendi isso, olha, eu fui edificado naquilo, eu amadureci nisso. Deus, Ele tem, por si só, o interesse de nos ver maduros, crescendo, florescendo, aleluia, na presença dEle. Então esses homens, ao entrar nessa ilha, tudo estava dentro do projeto de Deus. Aos olhos humanos não. Aos olhos humanos você olha e fala, Deus falou Roma? O que ele está fazendo na ilha de Malta? Mas perante o Senhor estava tudo no absoluto controle, porque o propósito de Deus não diz respeito tão somente a nós, mas Deus tem interesse de, através de nós, alcançar multidões que estão à nossa volta. Pois bem, na providência de Deus, primeiro, Deus, Ele dá providência nos ataques. Deus, Ele dá para nós providência nos ataques. Hoje chegamos aqui cedo, eu fiz a live do propósito da reconstrução, hoje foi o 39º dia, e dobrei o meu joelho e comecei a declarar palavras aqui no altar, porque na hora que as coisas estão caminhando bem, é a hora que o inimigo, ele estica para dar seta, irmão. É a hora que ele quer ali desanimar um, desanimar o outro. É a hora que ele quer paralisar a vida espiritual de um, a vida espiritual de outro. E a gente tem que estar vigilante, tem que estar na sentinela de oração, clamando, intercedendo, estendendo a mão e declarando a cobertura espiritual sobre todos. Então a providência de Deus, Ele dá a providência nos ataques. Como assim que Ele dá providência? Ele dá estratégia, Ele dá ferramentas, Ele coloca palavras em nossos lábios, para nós começarmos a orar e interceder a respeito disso, e nós começamos a ver o agir, a manifestação e a glória dEle, em todas as circunstâncias. Em Atos 28:3, enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa, que fugia do calor, mordeu sua mão. Você imagina, irmão? Você imagina você ser preso injustamente, caluniado, defamado, agredido verbalmente e fisicamente, ficar preso no porão de um navio, o navio afundar, você tem que nadar para uma ilha, num frio danado, numa chuva intensa, e quando você chega lá, você é bem recebido, porque eles foram bem recebidos. Quando eles chegaram na margem ali, a população que morava na ilha os recebeu bem, e quando você vai tentar se aquecer ali, como se tudo tivesse, agora vai acalmar, não é? Agora vai acalmar, e de repente, tem um de repente do Senhor, né? Tem um de repente, e esse homem foi mordido por uma cobra venenosa. Agora deixa eu te falar uma coisa, os efeitos das toxinas das cobras podem variar dependendo da espécie, mas os principais sintomas são hemorragias, coagulação sanguínea e até paralisia. Tem cobra, porque ela faz o que para conseguir comer a presa? Ela dá a emboscada da mordida, e ela espera a presa travar, paralisar. A pessoa não está morta não, irmão, mas ela paralisa. Tem veneno de cobra que é assim, pessoal. Você imagina, você parado, não poder fazer nada, e a cobra, você imagina isso? E dessa forma o diabo, ele atua em nossas vidas. Ele dá a mordida e quer ver quem é que vai aceitar o veneno que ele tem para oferecer. Ele dá aquela mordida para ver quem é que vai paralisar, quem é que vai entrar no estado de hemorragia espiritual, quem é que vai ser contaminado na sua corrente sanguínea quando eu der a emboscada. Por isso que nós temos que estar vigilantes o tempo todo, para não ser frustrados os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Temos que ter convicção, Deus falou, Deus prometeu, Deus usou profeta, Deus usou sonho, Deus usou a palavra, a pregação. Eu tenho convicção, realmente é Deus falando comigo esse caso, e eu vou ficar firme nessa verdade que foi revelada para mim. E aí chega do nada, no momento que você quer descansar,
No momento em que Paulo ia ali poder deleitar de um calor, ali, imagina, estava um frio danado. Ele acenderam aquela fogueira para aquecer aqueles homens. Então no momento em que ele ia descansar, que ele ia relaxar, é a hora que ele leva aquela mordida da serpente. E se eu não estou firmado sobre o propósito de Deus, se eu não estou firmado sobre as promessas do Senhor, e deixar vacilar, então eu vou aceitar aquela mordida, eu vou aceitar aquela emboscada. E o inimigo fica rodeando, buscando, não é? O nosso adversário anda em derredor de vós, bramando como um leão. Ele não é um leão, ele não é um leão, mas ele brama, ele é um fingidor, ele é um enganador. E ele fica bramando com o leão para ver quem é que vai comprar a ideia dele, quem é que vai ficar parado para dar atenção para ele, quem é que vai, aleluia, largar as coisas do Senhor para ficar dando ouvido para ele. Porque ele não é um leão. Então, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. É todo mundo que ele vai tragar? Não, mas ele busca alguém. Ele está vendo aquele que está vacilando, aquele que está duvidando dos pensamentos, aquele que está oscilando, aquele que está meio, eu não sei o que eu faço, eu não sei. E aí já foi. Por isso que temos que estar com a nossa mente firmada sobre os propósitos de Deus. Nós temos que ter convicção, onde estamos, para onde queremos ir. Nós temos que ter essa convicção, meus irmãos. Isso não é soberba, isso não é ganância. Convicção é a característica do homem e mulher de Deus, bem enraizado, que dá o seu fruto na estação própria. E se vem chuva, tempestade, o que for, não vai causar dano, porque está bem alicerçado, está preparado. Pode vir um ataque no momento que eu quero descansar, não tem problema, porque eu estou preparado para toda a adversidade que vier, focado em Deus e convicto da promessa. Aleluia. Segunda providência de Deus, providência nas contradições. Olha só o que diz em Atos 28:4: quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida, ele é um assassino, embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Olha só, irmão, duvidando do chamado do apóstolo Paulo, duvidando do ministério do apóstolo Paulo, essas pessoas se reúnem agora e começam a falar: olha, no mar ele não morreu, mas agora ele vai morrer mesmo, esse cara aí, né, tá com uma sorte, acordou com o pé esquerdo, né, não tá no dia, não tem, irmão, não tem um dia ruim, não tem um dia ruim. Teve uma vez que eu voltei para casa, as coisas começou a dar tão errado assim, eu falei: vamos voltar, falei para nós, vamos voltar. Mas não sei, até que eu falei: vai dar errado, se nós entrar lá vai piorar ainda. E a gente voltou, comecei a meditar na palavra em casa, coloquei louvor, falei: não, hoje eu vou ficar aqui, ó. Porque o diabo é fogo, irmão. O diabo, ele quer às vezes tirar a paciência, ele quer trazer ira, ele quer trazer raiva ao nosso coração, e a gente tem que vigiar para que esse veneno não nos atinja. Então essas pessoas agora duvidando do apóstolo Paulo, mas como eu disse, providência nas contradições. A providência de Deus, eu foco nele, meu alvo é ele. Se você está dando ouvido ao Senhor, você não tem tempo para dar ouvido para aquelas pessoas que não estão em comunhão com os seus pensamentos, que não estão em concordância com a direção que Deus tem te dado. Por quê? Porque você está em Cristo, você está em Deus, seus pensamentos estão elevados ao Senhor. Então não há tempo de você ficar pensando em outras coisas, ou ter a sua fé minada por outras coisas. Terceira providência de Deus, providência nas atitudes. Tem hora que é eu, irmão, tem hora que eu vou ter que, tem hora que eu vou orar, mas tem hora que eu vou ter que ter ação. Oração, tem hora que eu vou ter que ter ação, tem hora que eu vou ter que ter uma iniciativa. Se eu quero que as coisas mudem na minha vida de fato, então tem hora que eu vou ter que tomar certos posicionamentos que vão causar transformações na minha vida. Em Atos 28:5, mas Paulo sacudiu a cobra no fogo, e não, ele sacudiu no fogo, irmão, para ela queimar mesmo, né? A gente não fala: está queimado em nome de, é isso,
está queimada em nome de Jesus. Toda paralisia espiritual que queira nos atingir está repreendido e queimado em nome de Jesus Cristo. Toda falta de fé, toda falta de ânimo, toda falta de coragem, aleluia, eu profetizo alegria, eu profetizo ânimo, eu profetizo entusiasmo no Espírito Santo. Você vai viver um tempo renovador e edificante na presença de Deus, aleluia. É animados com Jesus, irmão. Se Paulo ficasse lá, cobre o amor dele, ai, cobre o amor dele, Deus não me ama mais, Deus não me quer mais. Olha, ele sacudiu a cobra. Sabe o que significa isso? Eu tenho mais do que fazer, eu estou numa grande obra, eu estou num grande projeto, eu estou ligado em Jesus. Então essas coisas não vão me pegar, essas coisas não vão me atingir, louvado seja Deus, porque eu estou com os meus olhos fitados no Senhor. Ele sacudiu, não aceita e age. Ele agiu, ele mandou embora. Quantas vezes tem situação que nós sabemos que quer vir para a nossa vida, para minar nossa fé, e a gente abraça, e a gente acha que está tudo bem, mas não está tudo bem não, irmão. Nós não podemos nos conformar com coisas que não estão nos edificando, nós não podemos aceitar coisas que não estão acrescentando em nossas vidas absolutamente nada. Nós temos que sacudir essas coisas, nós temos que mandar embora tudo aquilo que queira causar uma paralisia na nossa vida. Tem pessoas que ficam ali procrastinando, levam uma vida arrastada, leva uma vida depressiva, caída. Você vai encontrar a pessoa daqui 5 anos, ela está na mesma vida, está com os mesmos hábitos, está com a mesma rotina. Estar em Cristo Jesus é ter uma vida nova, é ter uma transformação de pensamento. E isso quem faz não é o homem, isso quem faz não é o pastor da igreja, é Jesus, é o Espírito Santo que nos mostra o que vale a pena viver nessa terra. E nós sacudimos tudo aquilo que queria nos paralisar, louvado seja Deus, aleluia. Quarta providência de Deus, a providência pública. Porque após uma luta, após um desgaste, após adversidades passadas, o nome do Senhor precisa ser glorificado, irmão. Você não foi feito para sofrer não, você não foi feito para ficar a vida toda mendigando pão não. Deus te chamou para o nome dele ser glorificado, ele vai te honrar. Sabe aquele emprego que você almeja? Quando ele te der, para o nome dele ser glorificado, você se tornará canal de bênção aonde você estiver, e o que você receber será para exaltar e glorificar o nome dele, louvado seja Deus. Em Atos 28:6 vai dizer: o povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo, eles ficaram olhando, irmão. Fofoqueiro é isso, ele fica olhando, né? Ficar lá na janela vendo o que vai acontecer agora. O que vai acontecer agora com essa pessoa? Não, agora vamos esperar só, porque daqui a pouco ele vai cair duro, ele vai morrer aí, ó. Ele não vai aguentar, ele não vai conseguir dar um passo sequer à frente. Aleluia. No entanto, depois de esperar muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. Esse povo era descrente mesmo, né, irmão? De vez de falar que Jesus era na vida de Paulo, não, agora estavam endeusando o cara agora na ilha. Esse povo precisava conhecer o poder de Jesus. Então, a providência pública de Deus, ela acontece. As pessoas começaram a olhar para você e respeitar quem você é, respeitar quem você se tornou. Aleluia. Você terá honra na tua casa, com a sua família, no meio da sua parentela. As pessoas olharão para você e vão falar: eis aí um homem de Deus. Quem chega é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Aleluia. Deus, ele muda o cenário, irmão. Deus, ele muda a nossa estrutura, porque nós estamos dentro do propósito do Senhor Jesus Cristo. E estar dentro do propósito do Senhor Jesus é estar debaixo da providência de Deus. Você terá a providência de Deus
Só não saia da visão do reino, não saia do chamado, não saia do chamado que Deus tem te entregado. Você será recompensado pela sua persistência, pela sua constância, pela sua firmeza de espírito. Quando todos dizem acabou para ele, acabou para ela, lá vem ele, lá vem ela. Não é que ela está viva ainda? Não é que ele está vivo ainda? Não é que ela está pregando, ela está adorando ainda? Não é? Irmão, quantas afrontas eu já tive, que eu poderia ter parado. Eu tenho uma listinha muito gostosa, que eu poderia chegar com argumentos e falar assim, ó, eu vou ficar em casa. Esse negócio de dirigir igreja, não vou não. Não, e lá na freguesia, por que eu vou andar 9 quilômetros para chegar no Jaraguá? Mas eu estou debaixo de um propósito do Senhor. Você está debaixo de um propósito do Senhor. E quem está debaixo do propósito de Deus recebe providência, recebe milagre, recebe munição espiritual para a jornada. Você será equipado para um tempo novo que se aproxima. Louvado seja Deus. Como o bispo Daniel disse ontem aqui de manhã sobre uma onda, e as pessoas têm que aproveitar a onda. E nós estamos aproveitando a onda, irmão. Aleluia, eu já estou com a minha prancha aproveitando a onda, porque eu sei que vai acontecer coisa linda e poderosa, e o nome do Senhor será exaltado. Aleluia, aleluia. Vão olhar e vão falar, poxa, não é que deu certo, né, Miriam? Poxa, não é que deu certo? É Deus. É Deus, porque nada é sobre nós, pastor Daniel, é tudo sobre Deus. O interessado é Deus, o patrocinador é Deus, o investidor é Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Irmãos, Deus deu providência nessa ilha, o nome do Senhor foi glorificado nessa ilha. Mas convenhamos, cadê a salvação? Porque os propósitos de Deus se conectam à salvação. Paulo tinha que ir para Roma. Por que o barco quebrou na beira de uma ilha? Por que não quebrou na beira de Roma? Porque Deus tinha um propósito de salvação. Repita comigo, propósito de salvação. Agora você vai virar para a pessoa que está lá e vai falar, Deus quer te usar para salvar pessoas. Aleluias. Em Atos 28:8, olha só o propósito. Aconteceu que o pai de Público. Quem era Público? Era a espécie de prefeito da ilha, irmão. Olha só, Paulo se achegou até Público, até o prefeito da ilha. Estava doente, o pai do prefeito estava doente, com febre. Paulo entrou, orou por ele e impôs as mãos sobre sua cabeça, o curou. Então os demais enfermos da ilha vieram e foram o que, irmãos? Curados. Começou a ter cura para todo lado, vosso Eli. Foi uma alegria geral naquela ilha, pastor Larissa. Deus começou a operar naquela ilha, as pessoas começaram a ser curadas, o nome do Senhor foi sendo glorificado. Como resultado, fomos cobertos de presentes e honra. Ué, ele não estava sendo humilhado? Não chegou na ilha humilhado? Não chegou na ilha as pessoas duvidando dele? Ele falou, ele vai morrer aí, vai cair duro aí, ó. Agora ele está sendo honrado. Aleluia, o povo nos forneceu todos os suprimentos necessários para a viagem. Aí eles foram para Roma. Eu não sei qual é o seu estado hoje, mas você vai chegar em Roma. O propósito de Deus vai se cumprir. Você vai conseguir chegar. Às vezes você não está entendendo o cenário agora, mas Deus está te forjando, Deus está te capacitando, Deus está revestindo você e o seu coração para um tempo poderoso de Deus que virá. Aleluia, receba esse momento, aceita esse momento, vive esse momento intensamente, porque é o momento do preparo, é o vaso na mão do oleiro sendo moldado, e você vai ver providência, você verá milagres de Deus acontecendo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se coloque em pé, por favor, vamos estar orando ao Senhor. Meus irmãos, às vezes falar, você pode dizer assim, pastor, é fácil para o senhor falar que vai passar, mas eu quero afirmar para você, Deus, Ele quer uma atitude sua, e essa atitude é: você não vai deixar a serpente grudar
na sua mão, você vai jogar ela. Você não vai aceitar essa situação que você está vivendo, mas você vai dar uma sacudida, você vai jogar ela. Pare de aceitar coisas que não são de Deus sobre a sua vida. Pare de aceitar situações que não são de Deus sobre a sua vida. Pare de declarar palavras sobre você que Deus não revelou sobre você. Você é escolhido, você é amado do Senhor, você tem um propósito de Deus. Pessoas oram por você e jejuam por você. Você não está sozinho na tua luta, na tua peleja. Deus está contigo nessa jornada, e Ele só pede uma atitude sua: chacoalha todo engano, toda maldade, todo veneno que quer minar sua fé, que quer tirar a esperança do seu coração. Pessoas que vêm com palavras eloquentes, com interpretações e aquela coisa mirabolante, mas que está contra a palavra de Deus. Pessoas que vêm com argumentações para querer destruir a fé que você tem. Chacoalha isso da sua vida nessa manhã. Tira isso, faz assim comigo. Faz assim: eu tiro da minha vida. Eu tiro da minha vida, declare isso, irmão. Eu tiro da minha vida tudo que não é de Deus. Eu tiro da minha vida hoje, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. E se tem alguém que falou assim: eu não sei esse negócio de chacoalhar, então Deus vai começar a chacoalhar essa pessoa. Ou vai usar alguém do lado e vai falar: o pastor está me chacoalhando. Mas Deus vai começar a dar um chacoalhão, para que a gente desperte e entenda o que Deus quer fazer na nossa vida, meus irmãos. O domingo está só começando, você se prepara. Deus ainda vai confirmar essa palavra ao decorrer do dia para o seu coração. Receba. Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós repreendemos, Pai, todo veneno, Pai amado, toda serpente maligna que queira, Senhor, nos paralisar, que queira paralisar nossa fé, Deus amado, que queira nos tornar estagnados na Tua presença. Não, Senhor, nós não nascemos para ficar paralisados, Senhor. Nós não nascemos, Senhor Deus, para ficar dando voltas em círculos. Não, Senhor, nós estamos aqui, Pai, para desbravar no oceano do Espírito, para, Senhor amado, buscar e achar mais Tua presença, para aprender mais da Tua palavra. Senhor Jesus, opera em nossas vidas nessa manhã, meu Pai. Abençoa-nos, Pai, que essa palavra faça sentido para o irmão, para a irmã, e que possa haver entre nós um grande despertamento sobre esse tempo novo que o Senhor tem liberado sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo, Pai, a todos agora que estão aqui presentes, todos que nos assistem pela internet, sejam abençoados em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte, aleluia. Sou Igreja de Deus.